Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, mais uma manhã na presença do Pai. E hoje eu gostaria de trazer já para a nossa reflexão Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, versículo 31, então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Eu particularmente gosto muito desta palavra, e sempre que eu a leio, o Espírito Santo de Deus ministra algo novo em meu coração. E nesta manhã eu queria me dirigir a você esta palavra sobre o nosso Gênesis. Cada um de nós somos um Gênesis único. Deus, ele criou os animais, criou as estrelas, criou o firmamento, a terra, fez divisão entre tudo, organizou. Mas o homem, a última criação de Deus, ou seja, a cereja do bolo, a humanidade, Deus, ele dedicou um tempo maior para criar a humanidade. Ele não simplesmente disse: haja humanos, não. Primeiro ele fez o esboço, ele criou o esboço, ele criou o boneco do pó da terra. E Deus vai soprar no homem o espírito de vida, uma alma. Deus vai criar um ser racional, capaz de ter raciocínio, de ter decisões, poder de escolha. Quando ele diz: eu vou criá-los à nossa imagem, à nossa semelhança, ele está dizendo: eu vou criar o ser humano diferente de tudo o que nós criamos, porque até então ele havia criado animais, havia criado terra, firmamento, e Deus ele preparou tudo para colocar o homem dentro de um paraíso, pronto simplesmente para ele administrar. Quando eu falo que todos nós temos o nosso Gênesis, porque todos nós temos o nosso início, a nossa criação. Veja bem, talvez você recorda o dia, a hora, o momento em que alguém chegou para você e falou de Jesus e você abraçou esse evangelho, abraçou essa fé. Eu não vou dizer o dia que você nasceu, porque dificilmente, você lembraria. Por isso eu falei desse novo nascimento, quando nós recebemos Jesus. Tivemos ali a nossa criação, fomos transportados da condição de criatura para nos tornar filho de Deus quando recebemos Jesus. Você que me ouve nesta manhã, você é único. Como você, só você mesmo. Você teve a sua origem. Deus te criou. A imagem dele o criou. Quando falamos de imagem, nós estamos falando da mesma fisionomia, porque Deus criou uma extensão de humanos. Porém, cada um
tem a sua identidade própria. Ninguém é como ninguém, ninguém é parecido com ninguém. Cada um de nós temos a nossa personalidade própria. Deus, ele nos fez dessa maneira. Quando ele está falando da nossa imagem e semelhança, ele está falando da sua essência de bondade. O que define uma pessoa é a capacidade de sentir, a capacidade de amar, a capacidade de se emocionar, né? E esse é um sentimento que Deus colocou. Então Deus criou o homem à imagem dele, com a mesma capacidade de sentir, de amar, de entristecer, né? Então assim, nós vamos ver que o que define uma pessoa é isso, essas capacidades. Caso contrário, ela vai ser um robô. Não, Deus, ele falou, eu vou colocar no homem a capacidade de amar, a capacidade de sentir, de se emocionar, de entristecer, como nós. Pastor, Deus entristece? Sim. A palavra de Deus disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado, né? Deus, ele nos ama, sim, é o amor, ágape, o amor incondicional, ele nos ama. Então, essa mesma capacidade ele colocou dentro de nós. A imagem, para nos tornarmos a imagem do teu filho. E quando a palavra de Deus diz lá em João que aqueles que recebem Jesus se tornam filhos, por quê? Porque quando eu recebo Jesus, eu saio da condição de criatura para me tornar um filho de Deus, a saber, a imagem do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 8, o versículo, a partir do 28, versículo 28, Paulo vai estar falando, tratando desse assunto, que o Senhor nos fez com um propósito, para termos a imagem do teu Filho, a saber, Jesus Cristo. Então, meu irmão, valorize a sua imagem, valorize a sua vida, valorize o ser que você é. Que o Senhor possa te conduzir nesse dia a uma clareza maior do propósito que Ele tem para a tua vida. Não se rebaixe, não se diminua. Deus te fez dotado de dons e te capacitou. Testemunhe o Senhor. Faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Que você possa levar a imagem de Jesus Cristo no seu testemunho, nas suas ações, no seu modo de viver. Amém? Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Fique na paz.